E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Samuel Kelton, eu sou cabeleireiro há mais de 20 anos e a minha especialidade é saúde do cabelo. Hoje é um dia muito importante para mim. Hoje é a estreia do meu canal aqui. Depois de muitos anos atuando exclusivamente dentro dos salões, eu resolvi sair um pouco, né? Quer dizer, nesse momento todos nós fomos obrigados a sair do salão. E agora nos encontramos em um momento onde nós conseguimos desenvolver um trabalho pensando exclusivamente em como você cuidar do seu cabelo. Gente, é muita coisa para falar. São mais de 20 anos lidando com todas os detalhes, com todas as dúvidas, com todos os questionamentos, com tudo aquilo que é importante para a mulher em relação ao seu cabelo. Eu estou aqui e eu vou te ajudar a cuidar do teu cabelo. Então, se você gosta desse tema, se você gosta desse assunto e você quer saber sobre como ter um cabelo saudável, fica aqui comigo e me acompanha até o final que eu vou te mostrar. Eu sempre tive uma resistência a fazer isso, né, a gravar vídeos e tal. Só que já aconteceu algumas vezes de eu estar falando e a pessoa que está lá acompanhando pegar o celular e começar a gravar. E foi aí que eu comecei a perceber também, né, que havia já a necessidade. Muita gente já falou isso pra mim, muitos clientes, né? E eu passo o dia inteiro fazendo isso, gente. Eu passo o dia inteiro falando sobre cabelo, falando sobre rotina, falando sobre cuidado. O quanto é fácil, o quanto é simples você ter uma rotina eficiente. Então eu passo o dia respondendo mensagens no WhatsApp entre um cabelo e outro. Agora tá todo mundo em casa, né? Agora a quarentena. Eu passo o dia dando consultoria, porque a galera tá fazendo cabelo em casa agora. Então, a minha vida é essa, é falar sobre cabelo, é falar sobre rotina com cabelo de forma simplificada. Às vezes a pessoa tem uma rotina extremamente complexa, trabalha, tem jornada dupla, tripla, né? E aí fica muito complicado. No momento como esse, eu acabo recebendo, né, muita dúvida sobre como cuidar do cabelo, e isso mostra que as pessoas não estavam habituadas a cuidar do cabelo como deveria. Boa parte do meu trabalho está em prestar consultoria sobre produtos, sobre cabelo, sobre rotina. E é isso que faz eu estar aqui, nesse momento, falando com vocês. Por que a saúde do cabelo é um tema que me chama muita atenção e um tema que me atrai? Porque eu acredito que a saúde do cabelo ele é o tema, na minha opinião, mais importante e mais relevante em matéria de cabelo, né? Muito se fala em colorimetria, se fala também em corte da moda, se fala em uso de químicas, em procedimentos de contenção, mas o fato é que a saúde do cabelo ela é importante porque se o teu cabelo não estiver em dia, não estiver saudável, você não consegue fazer nenhum desses outros procedimentos. É impossível você ter uma cor incrível no cabelo se o cabelo não estiver saudável. É impossível você ter um corte incrível que combine com você se o teu cabelo não estiver saudável. Não ter um cabelo saudável significa você ter muitas limitações. Então, por isso que eu acredito que ele é o ponto de partida para que você tenha um cabelo incrível. Tem muita gente que acha que saúde do cabelo é você frequentar um salão toda semana, você frequentar um salão todos os dias. Eu já trabalhei com pessoas que por conta da profissão tinham que frequentar o salão quase todos os dias. E muita gente pode imaginar que a quantidade de vezes que você vai no salão, a frequência no salão, é um fator determinante para que você tenha um cabelo saudável, mas a gente sabe que na verdade não é. Não que você não deva frequentar um salão, não que você deva ir com frequência, que você não deva ir com frequência no salão. O que na verdade você tem que ter em mente é que a saúde do seu cabelo, ela depende muito mais daquilo que você faz em casa, do seu cuidado, da sua rotina, do seu dia a dia. O salão você vai para ter uma experiência agradável. Às vezes você vai fazer uma finalização no cabelo, vai fazer um corte, uma química. Mas na verdade o cuidado, a saúde do teu cabelo, ela depende muito mais do que você faz na hora que você vai lavar o seu cabelo em casa do que especificamente o que você faz no salão. E é exatamente nesse ponto que eu vou conseguir te ajudar.
é na sua rotina em casa, é no seu cronograma, sua experiência com o seu cabelo no dia a dia. É orientando você a fazer a coisa certa em casa. Então a gente vai abordar aqui tudo relacionado à saúde do cabelo. Tudo que você precisa saber para ter um cabelo incrível, saudável. Mas antes eu vou te contar um pouquinho da minha história, de como eu cheguei até aqui. Quando eu tinha os meus 16 anos, 15 anos para 16 anos, eu comecei a trabalhar com meu tio. Ele tinha uma oficina de funilaria e pintura. E aí ele, mesmo eu sem experiência nenhuma, ele foi extremamente generoso comigo, me cedendo espaço para me trabalhar e tentando me ensinar uma profissão. Porém, um dia ele teve uma conversa comigo, ele falou assim para mim: olha, meu filho, você é um cara muito esforçado, né? Mas você não tem vocação para ficar em uma oficina. Você até tem talento, mas não tem vocação. E aí eu perguntei para ele: como é que você sabe que eu não tenho vocação? Ele falou: cara, você lava suas mãos de 5 em 5 minutos. Você pega um pouquinho de graxa ali, um pouquinho, o parafuso solta um pouquinho de terra, você já vai lá e lava as suas mãos. De 5 em 5 minutos você está lavando as suas mãos. Então você não tem vocação para estar com a mão, com graxa na mão, com alguma coisa. Isso aqui não faz parte do seu dia a dia. E aí, eu, apesar de gostar muito do meu trabalho, a atividade, qualquer atividade, todas as atividades que eu já trabalhei, eu sempre olhei cada uma delas com muita honradez, né? Eu puxei isso da minha mãe, gosto muito de trabalhar. A família da minha mãe é uma família de gente que trabalha demais, e assim, a gente trabalha sem limite, tá, pessoal? O pessoal da família da minha mãe, eles têm uma relação muito interessante com o trabalho, né? Muito aguerrida com o trabalho. E eu sempre gostei muito de trabalhar, então todas as minhas profissões eu sempre exerci com muita garra, né, com muita vontade, mas o fato é que eu não tinha vocação. Às vezes você tem talento para trabalhar com alguma coisa, mas você não tem vocação para estar ali, né? A vocação, eu acredito que é aquela disposição que você tem para exercer, né, uma profissão da qual você ali se identifica. E eu não tinha, e aí foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Ele falou: você precisa procurar um psicólogo para ele te dar uma orientação e você fazer um teste vocacional, e ele vai te dizer quais são as profissões das quais você poderia se encaixar. E foi nessa conversa aí que tudo nasceu, tudo aconteceu para mim, porque eu encontrei um amigo meu que era cabeleireiro e fui contar essa história para ele, né? Eu falei: cara, eu tô aí já chegando nos meus 20 anos, querendo trabalhar com uma profissão que realmente eu consiga ganhar dinheiro, E aí eu fui falar isso pra ele. Na época eu trabalhava com música e a gente trabalhava, tanto eu quanto ele, numa comunidade terapêutica. Ele era voluntário lá, cortava o cabelo do pessoal lá que estava em tratamento, a comunidade terapêutica do meu amigo Ezequiel. E aí eu falei: Eduardo, eu preciso trabalhar, cara, e tal. Eu fui contar essa história pra ele e ele falou: cara, por que você não experimenta trabalhar com cabelo? E aí eu falei: cara, de jeito nenhum. Eu já fui logo dizendo que não, né? E ele falou: cara, se você for um cara chato como você é na música, no cabelo você vai ser um bom profissional, né? Ele se referia à questão de eu ser um pouco exigente, né? Nas questões musicais. E aí ele falou assim: olha, é o seguinte, o máximo que pode acontecer é não dar certo. Amanhã eu vou cortar o cabelo do pessoal lá na casa, e aí você vai lá me ajudar se você quiser. Eu fui, gente, somente pra ele não achar que eu tava com vagabundagem, que eu não queria. Eu fui só pra não dizer que eu não queria nada com a vida. Sabe quando o cara te dá uma oportunidade e aí você de repente acha até que aquilo não é pra você, e aí você vira as costas e vai embora? Não, eu nunca fiz isso, nunca gostei de fazer isso. Então quando chegou na casa de recuperação, comunidade terapêutica, onde se fazia um tratamento para pessoas que tinham problemas com dependência física, eu inclusive trabalhei nesse local, ajudando lá, e conheci muita gente, fiz muitos amigos nesse lugar. Esse lugar foi uma faculdade para mim, foi uma universidade de ciências humanas, foi um dos locais onde eu mais aprendi,
E aí fui cortar o cabelo dos caras, da galera que tava lá em tratamento. E o Eduardo ficou em uma cadeira lá e colocou uma cadeira do lado da dele e ele ficava olhando o que eu tava fazendo nos cabelos. E eu posso dizer pra vocês, gente, que a dificuldade que eu tive foi aceitar. Foi quando ele falou porque eu realmente coloquei dificuldade. Mas quando o cara tava na cadeira, quando eu comecei, eu vou dizer pra vocês que eu tive dificuldade, porque eu não lembro de ter tido dificuldade. Né? As dificuldades elas vieram depois, elas vieram por outros motivos. A coisa aconteceu, fluiu. Quando você se compromete a fazer alguma coisa, quando você se propõe a fazer algo, muitas vezes, mesmo você achando que não tem condição de fazer aquilo, muitas vezes aquilo acaba fluindo, né? E o Eduardo, ele acreditou em mim em um momento em que eu não acreditava, né? Ele conseguiu enxergar em mim ali qualidades que eu não consegui enxergar naquele momento. E o Eduardo é um cara que todas as vezes que eu consigo atender alguém, né, um cliente assim com bastante expressão, que eu consigo perceber que realmente eu sou um profissional de sucesso, eu sempre faço a questão de mandar uma foto para ele, né? Quando eu atendi a primeira vez a Patrícia Poeta, e o atendimento foi muito bom e foi sucesso, graças a Deus, a primeira coisa que eu fiz foi falar para ele, né? Eu na verdade não tirei foto na época, no primeiro atendimento não tirei foto com ela. O local onde eu trabalho tem um cuidado enorme em resguardar a imagem dos seus clientes, e por conta disso eu não quis ser invasivo e pedir uma foto na época, acabei pedindo posteriormente, mas a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a ele por ele ter me incentivado e ele ter acreditado em mim no momento em que eu não acreditava, né? Então todas as vezes que eu percebo, né, o quanto eu sou feliz fazendo o que eu faço, eu nunca esqueço de mandar uma mensagem para ele agradecendo por ele ter conseguido enxergar em mim naquele dia algo que eu não tinha até então conseguido enxergar, né? Muitas coisas aconteceram. Eu lembro de uma vez que chegou uma pessoa lá muito interessada em fazer cabelo afro com um especialista, e a moça que estava na frente, que ela era cabeleireira também, atendia na frente, e ela apontou na direção do Eduardo, mas a moça achou que era eu, porque eu estava na mesma direção. E ela chegou pra mim ali e falou: eu quero fazer o meu cabelo com você, né? E ela tinha o cabelo com esse estilo mais afro. E eu lembro que eu fui cortar o cabelo e eu não era especialista, eu não sabia que ela estava procurando especialista, então eu fui seco e vendido, né? Cheguei lá, fiz o cabelo e, gente, ficou uma bosta, né? Ficou horrível. E ela falou assim: olha, você não nasceu para esse negócio aqui. Isso aqui, você deveria ser preso por estar fazendo isso. E eu achei que eu ia parar naquele dia, né? Eu fiquei extremamente triste por não ter conseguido. Isso aconteceu pouquíssimas vezes na minha vida, muito pouco mesmo. Eu lembro, eu acredito que dessa maneira foi a única vez que aconteceu e foi a última vez que aconteceu. Mas foi algo que realmente mexeu muito comigo. Eu cheguei a falar para o Eduardo que eu ia parar. E ele falou mais uma vez para mim não olhar e não ouvir o que eu tinha escutado, para mim ouvir todas as outras coisas que eu tinha escutado ao longo dos dias e dos anos que eu estava trabalhando lá com ele. E mais uma vez eu consegui não dar ouvidos e consegui entender que eu precisava realmente aprender e conseguir crescer com isso. Isso gerou crescimento. E é isso, se eu tivesse dado ouvido para o que ela tinha dito naquele dia para mim, eu nunca mais tinha voltado para a cadeira para cortar o cabelo, né? Porque eu teria acreditado que realmente aquilo ali era definitivo para mim. Mas ter o Eduardo lá perto de mim naquele momento para falar que o meu erro ali não apagava a minha história foi essencial, né? E eu preferi dar ouvidos para ele, porque ele estava dizendo, que ele estava apontando para a minha história, né? E a grande lição que fica aí é que um erro que você comete, ele não apaga toda a sua história, né? Ele apenas faz parte e te traz um aprendizado ali, né? Eu, através daquele erro, eu me interessei pelo assunto e procurei aprender.
né? E estamos até hoje em aprendizado. A gente nunca mais para de aprender, né? Então, o ideal é que o erro leve você a essa reflexão de que você precisa aprender, né? E não que você venha apagar toda a sua história por causa de um erro ou desistir de algo que você quer muito fazer por causa de um erro. Eu vou lembrando de tudo que aconteceu e realmente é muito interessante. E eu lembro que quando eu saí dali, tive as primeiras aulas e tal, eu não fui direto trabalhar no salão. Eu fui para Franca, né? Eu continuava trabalhando, ajudando ali na parte terapêutica com terapia musical e fui para Franca. E lá em Franca eu não tinha, eu morava na casa junto com o pessoal lá e eu não tinha alguém para me corrigir, né, dos erros que eu estava cometendo. Gente, eu fui nesse momento, eu digo para vocês que eu fui extremamente autodidata. Apenas a minha consciência ali era o que eu conseguia, era o que conseguia gerar algum aprendizado, né? Na tora, igual cego, sabe? No tato. Eu comecei a fazer esse trabalho de cortar cabelo, cortava o cabelo dos meninos da casa de recuperação. E uma vez o Eduardo foi lá em Franca e viu o meu trabalho e falou: cara, eu estou impressionado você desenvolver a esse ponto sozinho aqui, sem ninguém para, né? E ele sempre foi um cara que me passou muita confiança. E ele falou: a casa está com um projeto de fazer um salão de beleza e eu queria muito que você fosse trabalhar com a gente. Se prepara que você vai trabalhar com a gente. Então, gente, foi do aprendizado que eu tive dentro da casa mesmo ali, né? Eu vim fazer o meu curso muito tempo depois. Eu vim fazer um curso de reciclagem para aprender alguma coisa, quando eu já tinha clientela formada, quando eu já trabalhava, quando eu já era profissional. Então eu digo que eu sou autodidata, embora o Eduardo ele tenha uma participação incrível aí, né? Desde a concepção da minha profissão até o acompanhamento que ele fez depois, porque dentro do salão ele também acompanhou e eu tive a honra de trabalhar do lado dele. Depois disso eu recebi o convite para trabalhar em um salão, né, de uma portuguesa chamada Maria de Lourdes. E ela tinha um salão tradicional em São Paulo, era um dos melhores salões lá da região central na época. E eu posso dizer para vocês que lá foi onde realmente eu comecei a ver pessoas trabalhando em alto nível. E a minha história como cabeleireiro que trabalha em alto nível começou ali, porque eu cheguei lá e já tendo clientela, as pessoas já gostando muito do meu trabalho, eu cheguei lá e a auxiliar, a Laurinha, falou pra mim que eu não sabia lavar cabelo. Ou seja, estamos sempre aprendendo. Gente, o auxiliar, ele entende muito de lavagem de cabelo porque ele faz aquilo o tempo todo. E eu realmente digo pra vocês que eu comecei a aprender a lavar cabelo com a Laurinha. Isso, e eu falo pra vocês, eu lamento, é uma coisa assim que eu vejo, que eu sei que muitos colegas que já chegaram no nível, já trabalham em alto nível há muito tempo, mas não lavam mais cabelo, perdem esse tato com o cabelo, perdem essa vivência com o cabelo por não lavar mais cabelo, por trabalhar já de um jeito onde não consegue mais pegar no cabelo. Na verdade, você tem que ter humildade para entender que você não sabe tudo mesmo. E quando você se recusa a dar ouvido para uma pessoa que ela tem que você teoricamente tem uma posição, né, assim, entre aspas, né, de superioridade, seja ela qual for, e você acha que por conta disso, eu já era cabeleireiro, já tinha clientela, já tinha clientes que nem entrariam no salão se eu não tivesse, né? Mas eu estava em fase de aprendizado, como estou até hoje, né? E quando você tem uma atitude às vezes de arrogância, porque arrogância, tem muita gente que pensa que arrogância é estupidez, não é? Arrogância é quando você acha que não precisa aprender, né? E quando quando eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho mais, aí eu não desprezei, e se não fosse isso, eu talvez estivesse da mesma maneira que eu estava antes, talvez eu estivesse da mesma maneira, achando que sabia e sem saber. E veja, esse processo de lavar o cabelo só parece, né, algo com importância reduzida, mas não é. E eu digo que 50% do que você faz em questão
de saúde do cabelo está na lavagem, no ato de lavar bem o cabelo. E foi lá que eu comecei a aprender a trabalhar com isso. Também foi lá que eu tive experiências que me ensinaram bastante sobre saúde do cabelo, sobre rotina, né? Porque eu comecei a trabalhar com um público que as mulheres estavam ali no mercado de trabalho ativamente, trabalhavam muito, e muitas não tinham tempo para cuidar dos seus cabelos em casa, e muitas passavam por nós, e o nosso trabalho ali já começou a ser voltado para a área mesmo de manutenção, né? Esse salão ele tinha vários especialistas, e eu cheguei lá para aprender com essa galera, e aí eu comecei a perceber a importância que tinha da manutenção dos cabelos em casa. E foi ali que eu comecei a perceber que não bastava você ter um procedimento bem feito no cabelo. A maneira com que você cuida do seu cabelo em casa importa muito para o seu cabelo, e é isso que vai determinar se você tem um cabelo saudável ou não. Então, o que é saúde do cabelo? O que é ter um cabelo saudável? Saúde do cabelo, cabelo saudável, tem a ver com a forma com que você lida com o seu cabelo, com os processos que você submete ao seu cabelo. O cabelo saudável, em tese, é um cabelo onde ele não sofreu consequência por conta de processos. Esses processos eles podem ser procedimentos de química, de coloração, procedimentos alguns muito invasivos de contenção, como também alguma questão hormonal, né, alguma questão genética hormonal. São processos dos quais o cabelo é submetido. A quantidade de gente que acha que foi passar uma chapinha no cabelo, foi cuidar do cabelo, é muita gente que pensa assim, né? Mas isso é um engano. Você na verdade foi submeter o seu cabelo a uma fonte de calor, muitas vezes acaba nem hidratando. Tem muito profissional que faz esse trabalho sem hidratar, sem proteger o cabelo da melhor forma possível. Muita gente ainda faz isso, e isso ao longo dos anos causa um dano. Eu queria até deixar bem claro aqui que a chapinha, né, a ferro quente, especificamente estou me referindo à chapinha nesse momento, ela, dependendo da forma que ela é aplicada, ela é tão nociva quanto os alisamentos, né? Ela é tão nociva, ela chega a detonar mesmo, ela quebra mesmo. E se for ela estiver associada então a algum produto, né, com certeza ela vai detonar. Por quê? O cabelo ele é formado com uma proteína fibrosa. A queratina ela é uma proteína fibrosa. Essa proteína ela tem uma alta resistência ao calor, altas temperaturas, ela resiste muito bem. Só que quando você passa a chapinha, você frita ela. Imagina, você passa ali uma chapinha a 180, 220 graus, 250 graus. Tem chapinhas aqui no Brasil, algumas que chegam a ser vendidas por aí de maneira indiscriminada, que conseguem fazer até 280 graus. A pessoa passa no cabelo, o cabelo fica esticadinho. Só que a pessoa não passa ali uma vez. Ela passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes na mesma hora, no mesmo momento. Ela faz esse movimento aqui e vai passando. Passou muito do limite do cabelo ali. E às vezes isso é feito uma semana, 2 semanas, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Tem gente que não sai de casa sem passar uma chapinha na franja do cabelo. Então qual é o resultado disso? O que vocês acham que acontece com o passar do tempo? Né? Acontece isso que vocês já sabem, o cabelo extremamente danificado, e você fala, mas foi o shampoo que eu comprei. Não foi o shampoo. É a maneira com que você está cuidando. Isso eu acho chocante, né? Essa consciência do que a gente realmente precisa fazer para o cabelo estar saudável, a gente não faz, ou faz o contrário, é que eu acho extremamente chocante. Quais os prejuízos de você não ter um cabelo saudável? O primeiro problema, o principal prejuízo que você tem quando você não tem um cabelo saudável é as limitações de processos que você não pode, que você fica, pelo menos teoricamente, impedido de fazer. Você não pode, se não tem um cabelo saudável, você não pode ter um corte legal, você não pode colocar uma cor legal no seu cabelo, porque ele não está preparado para receber, ele não tem condição de receber. E se você colocar, ele vai ficar ainda menos saudável, e você vai prorrogar mais ainda esse processo de recuperação do cabelo. Então, e assim, quando eu falo saudável, gente, é saudável mesmo, não é aparência de saudável, né? Muitas vezes eu me deparo com situações, às vezes um cabelo aparentemente bonito, aparentemente saudável, e você toma um susto quando você molha o cabelo,
Porque já aconteceu de eu ver uma pessoa e eu achar assim, eu vou tirar de letra esse cabelo aí, a gente vai finalizar ele rapidamente, em 30 minutos a gente vai deixar esse cabelo incrível. E eu passar 50 minutos só para desembaraçar o cabelo, de tão poroso que ele estava. Então, o fato do cabelo às vezes estar aparentemente bonito, né, com esteticamente organizado, não quer dizer que ele esteja saudável. É muito bom a gente separar essas coisas. Então, cabelo saudável não é cabelo liso. Não é porque o cabelo está liso que ele está saudável. Ele pode estar liso, chapado ali. A pessoa faz ali o babyliss, faz ali a chapinha e sai com aquele cabelo ali. E aí se dá um vento, aquele cabelo vai embora. Né? Porque ele está ali apenas com uma maquiagem. É bem importante lembrar que a finalização ela é a maquiagem do cabelo. Né? É com a finalização bem feita, inclusive, né, bem feita, que muita gente acaba escondendo os problemas do cabelo. Muita gente, às vezes, procura um salão para fazer uma espécie de maquiagem, né, fazer ali uma escova, esticar bem o cabelo ou fazer um babyliss. Muitas vezes para esconder a real necessidade que esse cabelo tem de ter um cronograma que funcione eficiente e para que ele seja um cabelo saudável, de fato. Como também é muito importante dizer que às vezes acontece o contrário. Às vezes o cabelo, eu já fui surpreendido da mesma maneira também, o contrário, de ver alguém com o cabelo um pouco mais de volume, com frizz, né? E eu vendo de longe também se aproximar, eu falei assim, esse cabelo vai me dar muito trabalho, né? Eu imaginei. E quando ela entrou, que ela sentou no lavatório, que eu molhei o cabelo e peguei no cabelo, o cabelo ali se desmanchou na minha mão, desmanchou de forma positiva, o cabelo ficou, deu pra ver na hora que era um cabelo extremamente bem tratado, e ali, eu achando que ia ficar mais de 1 hora naquele cabelo, em 20 minutos, aquele cabelo estava resolvido, porque era um cabelo bem tratado. O cabelo muitas vezes, ele não, esteticamente, ele não tem assim um destaque estético assim que esteja de acordo com aquilo que você espera dele, mas justamente por esse motivo que você deve mantê-lo bem tratado, mantê-lo hidratado, e a gente vai falar sobre isso aqui também muitas vezes. Então, uma das vantagens de você ter um cabelo saudável é que, além de lindo, né, o cabelo quando ele está saudável, você consegue fazer tudo muito mais fácil nele, tudo mais rápido, você tem tempo de sobra, e a gente sabe hoje que tempo é dinheiro, embora estejamos vivendo em um momento atípico na nossa história, mas o tempo ele ainda é muito importante, né, e vai continuar sendo. E além dessa questão do tempo, você ter um cabelo saudável, você tem diversas vantagens. Você pode, por exemplo, fazer o corte que você quiser, você pode ter a cor que você quiser, mas muito mais importante do que isso é a adaptação de tudo isso à sua rotina. Você pode ter um cabelo incrível em uma rotina extremamente corrida. Então você que é mulher, que trabalha aí, que gosta do cabelo, né, faz questão de ter um cabelo bonito, bem tratado, mas você não tem aí um tempo do seu dia para você dedicar, um tempo, vamos dizer assim, exorbitante para você dedicar ao seu cabelo, ou um tempo que você gostaria de ter para conseguir deixar o seu cabelo mais bonito, a gente vai te falar, a gente vai te orientar a como você ter um cabelo incrível usando o máximo de eficiência do seu tempo. A pessoa que não tem um cabelo saudável, ela tem que perder muito mais tempo, ela tem que investir muito mais tempo, e às vezes um tempo que ela não tem para dedicar aquele cabelo que está naquela situação, às vezes para disfarçar os problemas que aquele cabelo causa por estar daquela situação, né? E é aí que muitas vezes vira uma bola de neve. A pessoa, ela sabe que ela não vai ter aquele tempo, porque ela trabalha, ela está no mercado, ela tem uma ocupação. Sabemos que isso tem muito a ver com, tem uma associação enorme com autoestima, com confiança, e a gente sabe o quanto isso é importante, né? A gente sabe que a gente ter confiança em determinados momentos é extremamente necessário. A gente estar bem para desenvolver o nosso trabalho, a gente ter confiança ali naquilo que a gente está fazendo, e muita gente às vezes depende também de usar a própria imagem também está associada a isso, né? Só que aí você não tem tempo, às vezes, para ir no salão,
Muitas das vezes, gente, eu tive que abrir o salão 2, 3 horas mais cedo, 4 horas mais cedo. Já fui muitas vezes atender gente de madrugada, né? Às vezes a pessoa ela vai para uma reunião e ela vai sair, às vezes tal hora da madrugada, ela não tem aquele tempo sobrando para ela ir no salão, e aí muitas vezes ela não vai encontrar um Samuel que esteja à disposição dela a hora que ela quer, né? Muitas vezes acontece isso. Então, para vocês verem como o tempo é importante. Se você tem um cabelo saudável, você consegue se virar, porque o cabelo saudável ele é muito mais prático. O que a gente quer trazer para vocês é que vocês consigam ter autonomia. Autonomia é isso, é não depender dos outros, né? E por que não incluir o seu cabelo nesse programa? Você, da mesma maneira que você faz as outras atividades do seu dia, é importante. Eu não digo, gente, atividades mais técnicas, como um corte. Você precisa de um corte. Eu não estou querendo aqui que você de repente ache que eu estou desestimulando a você a procurar um salão. Não é nada disso, muito pelo contrário. Eu sou profissional, eu tenho salão e eu sei o quão é importante você fazer um trabalho mais técnico, mas o meu foco aqui é te mostrar que você pode sim ter autonomia, que você não precisa deixar de ir para um lugar se você não tiver como ir no cabeleireiro para arrumar o seu cabelo. Entre muitas outras coisas, a possibilidade inclusive de você gastar menos com o cabelo, né? Mesmo que, que essa não seja uma preocupação para você, nós vivemos em uma época onde o impacto do consumo, isso é um assunto falado amplamente por muitos especialistas. Então a nossa maneira de consumir, principalmente agora com tudo isso que tem acontecido na história da humanidade, vai mudar. Então, em um momento como esse, o consumo consciente é uma tendência mundial. As pessoas elas estão tendo que se adaptar a novas realidades, a uma nova normalidade, e a gente sabe que um dos impactos que vai ter nesses acontecimentos é o consumo. Então, se você imagina que você está numa situação onde você tem um cabelo extremamente complicado, que você vai depender de um monte de gente para cuidar desse cabelo, não é viável, né? Não é saudável, né? Então, é muito importante que você também, nessa questão do consumo, entenda. Não é só uma questão de você ter dinheiro ou não, né? É uma questão de você estar fazendo a coisa certa, de você contribuir da maneira correta, né? Ou seja, você quando tem um cabelo saudável, quando você luta para ter um cabelo saudável, você só tem vantagens. Essa é que é a grande realidade. Você só tem vantagens. Essa questão do aprendizado de lavar o cabelo, de tomar medidas de higiene, de asepsia capilar, que são inovadoras e que são de verdade eficientes, a princípio, para quem não está acostumado, gera um pouco de desconforto, né? Assim como eu estou tendo um certo desconforto a fazer essas gravações, já que esse não é um ambiente comum para mim, é novidade para mim, representa novidade, então tem sido extremamente desconfortável, porque é um ambiente que não é um ambiente do qual eu estou habituado. Da mesma maneira vai ser você quando for começar a proceder da maneira correta em relação à asepsia do seu cabelo, do seu couro cabeludo, a lavagem do seu cabelo, as hidratações, da maneira que você tem que fazer. A princípio gera um certo desconforto, só que o benefício disso com o passar do tempo, ele é extremamente perceptível, ele é notório, ele aparece mesmo e faz diferença, e você vai perceber isso lá na frente. Hoje, talvez não agora, no começo, quando você ainda vai se habituar a começar a fazer, da mesma maneira que eu tenho as dificuldades que estou tendo aqui, né? Mas eu estou fazendo isso porque eu sei que lá na frente isso vai ter algum benefício para você. Então é isso. Eu quero agradecer demais a sua companhia, você que chegou aqui até agora com a gente. E eu quero dizer para que você continue com a gente, ative as notificações. Nós teremos encontro marcado aqui 2 vezes por semana. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.